Sejam bem-vindos à 10ª emissão do nosso programa, À Mesa do Restaurante, sendo que desta vez convidámos a Canoagem e o Clube Desportivo da Nabância para nos contar tudo desta modalidade. Vamos meter água, com certeza, hoje. O senhor Canoagem, normalmente em Tomar há sempre um senhor de qualquer modalidade, Artur Matos, e um dos atletas exemplo de superação no desporto, Carlos Carmo, atleta de paracanoagem. E uma menina com 16 anos, quase 17, sábado, Alexandra, é o teu aniversário. Boa noite a todos, bem-vindos à nossa emissão. Boa noite, chegámos aos 2 dígitos neste programa da Hertz à Mesa com, e muito obrigado então pela vossa presença. Hoje com 3 convidados, Artur Matos, Carlos Carmo e Alexandra Caetano, e por isso o tema para esta noite vai ser aqui no À Mesa com, no restaurante Parreirinha, a canoagem. Vamos começar justamente com esta ideia daquilo que começou a canoagem em Tomar. Artur Matos, podes nos dar uma retrospectiva histórica e podes recuar bem atrás no início da canoagem em Tomar? Tomar é pioneiro em Portugal da canoagem. Da família Prista Caetano, em 1938, começaram a fazer canoagem com um caiaque que veio de um refugiado judeu, que veio da Alemanha. Depois começaram a fazer descidas em conjunto com os espanhóis. Foram os primeiros 6 caiaques que ficaram em Portugal, de uns estudantes espanhóis que deixaram. Na década de 40 começou a Tomar, alguns canoístas mandaram fazer uns caiaques sobre uns planos de uma revista que havia na época, que era o Mosquito, feitos em ripa, forrado à lona, besuntado a asfalto, e fizeram a estreia em 40 do Agroal a Tomar. Durante vários anos fizeram descidas no Zézer, no Navão, e chegaram a ir de Tomar a Lisboa em autonomia. Era o António Torres, o Puga da Orivesaria e o António Soares. Fizeram essas grandes aventuras para a época. Em 42, o primeiro curso de canoagem em Portugal foi em Tomar, dado pelo Prista Caetano, à Mocidade Portuguesa, na Quinta do Açude de Pedra, durante umas férias da Páscoa, que fizeram o primeiro curso existente em Portugal. Mais tarde, começaram a construir. Na década de 60 e 70 teve um grande aumento da atividade da canoagem em Tomar. Na escola ainda industrial e comercial de Tomar havia meia dúzia de caiaques, já com um formato mais próximo dos recentes, também ripinhas e lona. Ainda existe um esqueleto que eles comprometeram-se a guardar para o futuro museu, um esqueleto ou 2. E durante anos foram fazendo muita atividade, porque temos excelentes condições para isso. Em 84 começaram-se a fazer em autoconstrução para o Calma. O Calma chegou Diz uma coisa, é nessa altura que tu entras. Sim. Na canoagem. Sim. Tu que antes praticaste sobretudo rugby, não foi? Sim. O rugby é uma atividade mais do período de inverno. No período de verão, para mantermos a condição física, fizemos um curso de autoconstrução, ainda no quartel em Coimbra, com o apoio ou com a dinamização do Coronel Chaves Gomes, que fomentou a existência desse curso. O próprio quartel teve moldes, e com esses moldes fez-se para várias pessoas, onde eu fiz o meu primeiro caiaque, e fizeram-se alguns caiaques para o Calma. Portanto, é sobretudo na altura militar que tu mudas ao fim e ao cabo de modalidade, não é? Portanto, nós tínhamos o rugby com as categorias todas. Começou em 76, 77, 78, 79, 80. Em 80 a maioria dos atletas que estavam à frente do rugby foram para a tropa, e então começa a ser difícil, não estando cá, dar os treinos aos mais novos. Tínhamos umas pessoas mais velhas, que era o professor José Andrade, o Cartacho e o Chico dos Melões, coordenavam, mas depois, com falha de muita gente, então começou a morrer e acabou por morrer, e então continuámos na canoagem através do Calma, em pequenos encontros, em passeios. Um dos maiores eventos era a Maratona do Tejo, de Vila Velha, Ródão, Lisboa, onde o Calma, um dos anos, ganhou um caiaque que foi equipa oferecido pelo... Mas sobretudo nós lembramos, nós, que já temos alguma idade, lembramos daqueles célebres sábados à tarde em que o Rio Navão era realmente um esplendor de
caiaques e canoas, não é? No Rio. Portanto, foi a partir dessa altura que começaste a integrar mesmo, em termos de futuro e em termos de uma modalidade, a canoagem, não é? Nós estivemos ligados ao Calma desde 84 e nessa Maratona de Tejo fomos a equipa com o maior número de participantes, no qual ganhámos o K2 ao Planelo, um dos maiores fabricantes do mundo, e só que depois os estatutos do Calma não permitiam filiações. Então, ainda hoje sou sócio do Calma, porque a amizade mantém-se e o clube é que temos ligação de sempre. E a Nabância proporcionou-nos instalações, transporte, algumas embarcações, e desde 86, 87 começámos a participar como Nabância, podendo quem quisesse fazia o lazer e quem quisesse fazia a vertente competitiva. Já vamos continuar. Agora, Carlos, um exemplo de superação no desporto, tu que infelizmente tivestes um azar na vida, portanto, tiveste que em certa altura procurar também algo que te motivasse. É um facto. Conta-nos um pouco, Carlos, é um facto, é assim, da tua experiência. Infelizmente tive infelicidade, tive um acidente grande. Estive internado aqui no hospital uma carrada de meses, daqui fui para Alcoitão, de Alcoitão, quando saí de lá... E com que idade é que estavas, Carlos? Eu estava com os 42, 41, mais ou menos. O que é que acontece? Eu, nessa altura, quando saí de Alcoitão, eu pensei, bem, o que é que eu vou fazer à minha vida? Estar só aqui ligado à cadeira também não. E nessa altura já tinhas um passado desportivo? Já. Anterior disso fiz halterofilismo, fiz também canoagem. Naquela altura tinha para aí os meus 14, 15 anos, fiz canoagem também, aqui no Nabão. E eu assim, bem, olha, vou experimentar alguns desportos que me consiga libertar um pouco e que mantenha um bocado a minha forma física, porque a minha forma física não é de estar em casa a comer e a beber e não fazer mais nada. Então, e também era bom escape para a cabeça, porque a cabeça depois estando em casa, começa a não ficar boa. Foi quando fui à Nabância, ao grupo, ao clube, e então aí integrei-me juntamente com o pessoal, comecei por levar a minha filha, comecei naquela de brincar, banho para aqui, banho para lá, andava um bocadinho, outras vezes ia ao banho, outras vezes lá entrei até eu, mas olha, segui este desporto e vou fazendo com... Já vais contar um pouco do que é também a paracanoagem. Agora, Alexandre, boa noite também, Alexandra Caetano, filha da nossa anfitriã, Isabel, e também de um grande jogador de futebol da nossa cidade, o Henrique. Já esteve neste programa. É verdade. Alexandra, como é que apareces tu na canoagem? Então foi umas amigas minhas que uma já andava e a outra era prima da minha amiga e ela convidou-me para ir, que chama-se Tânia. Estavas com que idade na altura, Alexandra? Já não sei, deve ser tipo 10 anos, 11 anos. E ela convidou-me, eu fui com ela e depois convidei a minha irmã e fomos as duas. E daí para a frente, continuaste até hoje? Sim, eu gostei, depois a minha colega saiu, mais o irmão, e depois fiquei eu, depois a minha irmã também saiu e agora ainda ando. E agora, qual é a tua ideia da modalidade? É mais a sério ou ainda é propriamente o lazer? É mais propriamente o lazer, sim. Não tens objetivos competitivos? Não. Sabes que és a primeira menina, à 10ª emissão, és a primeira menina no nosso programa à mesa da Parreirinha, aqui com a Dona Isabel, feliz como ninguém. Artur, então, falando um pouco da parte mais técnica da canoagem, existe, eu até a certa altura não percebia, o C1, C2, K1, K2, há canoagem, há caiaques, explica-nos um pouco do que é a canoagem, o que é a diferença que há neste tipo de embarcações. A canoagem tem duas vertentes, uma parte do lazer, nem toda a gente, enquanto num clube que pratica modalidades coletivas, tem todos de treinar, tem o objetivo de jogar, jogam os melhores. Na canoagem permite, na parte do lazer, há muita gente que não quer, não lhe interessa a competição ao fim e ao cabo. Então, na parte do lazer ainda tem várias vertentes depois no lazer, que é o passeio em Albufeiras, o descer rios como no Nabão, o descer rios de águas bravas com alguma potência, ou ir fazer autonomias de mar. Temos ido várias vezes às Berlengas em autonomia,
O que é que isso significa em autonomia? Autonomia é mais que um dia com tudo dentro do caiaque, alimentação, roupas, depois temos feito percursos de costa, portanto, permite num clube cada um fazer aquilo que lhe dá prazer, não há obrigatoriamente que as pessoas não têm que forçosamente fazer tudo o que os outros fazem, cada um escolhe, mesmo no lazer, a vertente que lhe dá mais prazer. Portanto, um grupo mais velho já não quer competições, vai descer o Rio de Águas Bravas, vai a encontros ao Rio Paiva, ao Tâmega, vai à Espanha, vai a vários locais de encontros, outros fazem encontros de mar, cada um vai, nem todos vão aos mesmos encontros. Na parte da competição, há várias vertentes, uns gostam mais da água mexida com rápidos como o slalom, outros gostam da pista porque utilizam a sua potencialidade, que tem velocidade e fazem mais rápido, outros fazem as maratonas porque gostam de fazer percursos mais longos, outros fazem tudo. Cada um também escolhe a sua vertente, porque nós recebemos, temos o calendário anual e depois em cada prova vem a ficha e inscrevemos os atletas que podem ou nem todos os que não querem. Portanto, e és tu que decides ali juntamente com os atletas? Não, sentamos e decidimos, porque às vezes há miúdos mais novos que têm ideias que nós às vezes não nos lembrávamos, sentamos e decidimos. Mas, por exemplo, em termos de competição, quantos atletas é que há nesta época? Temos 22 federados a fazer as competições que existem a nível nacional. Pronto, nem todos vão a todas, alguns gostam mais do slalom, outros gostam de outras mais longas, portanto permite a pessoa antes da ficha consulta quem pode ou pode não poder, então faz-se a inscrição a prova, porque nós quando inscrevemos nas provas, se não formos, se faltar, são penalizados monetariamente, há multas para ninguém inscrever os atletas todos e depois irem só meia dúzia. Claro. Ou então tem a justificação médica e não é então cada um faz as decisões que lhe dá mais prazer. Na parte competitiva há a canoa, que é ter propulsão com uma pá só de um lado, ou a pagaia, que é o caiaque, que é as pás dos dois lados. Em ambas há de um lugar, de 2 lugares e de 4 lugares. Portanto, e em termos de somos uns privilegiados, porque Portugal tem vários construtores e dos melhores construtores do mundo, um deles que é a Anela. Artur, podes nesse aspecto contar uma história interessante que tem a ver com justamente o maior construtor de caiaques do mundo neste momento, é a Enel, com sede no norte, em Vila do Conde, e que teve passagem por Tomar. Tens uma história interessante sobre isso. O Enel é um fabricante. Começou como atleta, fabricava para ele próprio, depois começou a fabricar para vender e visitou-nos em Tomar em algumas exposições, onde nos facilitou até a aquisição de caiaques. Ainda hoje mantemos uma relação de amizade, não só a parte comercial, mas como de amizade de 40 anos. É uma pessoa que sempre nos ajudou. Aliás, basta dizer que é um dos patrocinadores do Carlos Carmona para a canoagem. Num primeiro barco, nós tínhamos alguns barcos onde ele iniciou, mas depois foi evoluindo, então para acompanhar a evolução e melhorar resultados, teve um primeiro barco apoiado pela Nela. Neste momento tem um barco que é o Último Grito, idêntico aos que vai aos próximos Jogos Olímpicos a patrocinar. Portanto, é um construtor que fornece 80% dos Jogos Olímpicos e que está sempre a evoluir e na linha da frente, mas que mantém uma amizade tanto connosco. Só chegando agora aqui um bocadinho também ao Carlos, a paracanoagem, como é que funciona em termos, há competições, há lazer, funciona ao mesmo tempo das competições? Tecnicamente a paracanoagem isto é assim, cada um faz o que quer. Qual é a adaptação que existe no barco para cada atleta tem a sua adaptação, porque é assim, eu sou KPL1, necessito de um banco que me consiga ajustar o tronco todo ao barco, porque não tenho equilíbrio de tronco, não tenho firmeza no tronco, preciso de um banco alto e estável. A gente tem que sentir, como é que eu vou dizer? Uma estabilidade. Tem que se sentir estável no barco. Carlos, explica também já agora para as pessoas perceberem qual é o teu tipo de deficiência. A minha lesão é uma lesão D10. Tecnicamente é alta, uma lesão um bocado alta. O que é que acontece?
para conseguir ter sustentação no barco tem que ter o tronco bem trancado. Por exemplo, se for, por exemplo, um KPL2 já não tem pernas, já a lesão é mais baixa, é só o problema de pernas. Se for um KPL3 já é só um problema de uma perna. Cada lesão portanto, tem uma embarcação. Tem o seu escalão. E depois, Aí o próprio Depois escalão. dentro disso, como é que as transformas embarcações isso na competição? é assim, cada um tem O que Carlos é um ajustar o canoista barco. normal, participa em todo o tipo de eventos. Nem todos têm para canoagem. Ele participa, igualdade de circunstância com os outros. Na parte competitiva, os barcos têm regras, que é comprimento obrigatório. No caso dele, tem uma largura obrigatória e igual para todos. Depois, cada um adapta o banco às suas condições. O resto, ele tem que cumprir as dimensões, o peso igual para todos, adapta só as partes às suas características. Portanto, ou seja, a paracanoagem é sobretudo definida pela lesão que existe Exatamente. e depois a adaptação que tem a parte... Há três tipos Explica lá, Carlos. há três escalões. Há o KPL1, KPL2 e KPL3. KPL1 é a lesão mais alta, que é o meu caso. KPL2 é um membro cortado, uma perna cortada. KPL3 é uma ligeira deformação ou porque teve... Pronto, não é tão alto. E depois é a avaliação que se faz entre cada a canoagem em si. Tem o médico avalia e vê qual é a lesão que cada um enquadra sobre esse. Portanto, e isso é feito antes de cada prova, essa avaliação do médico, ou é feita antes da inscrição a antes da nível Assim, das quando competições? começa a fazer este tipo de competição, os atletas vão a uma avaliação médica. avaliados, A partir dali, a sua categoria é sempre aquela, menos que haja Claro. alguma Algo que aconteça alteração. entretanto, Mas, exato. portanto, neste momento ele já não precisa, porque já foi avaliado pelo médico e definiu a categoria dele. Quando fazemos as inscrições online, já aparece a categoria, nós E agora entrou inscrevemos. mais três categorias novas, que é VL1, VL2 e VL3. São lesões muito altas, VL1 é sempre lesão muito mais alta, que é uma lesão, praticamente eu só mexo os braços, né? Depois o VL2 já mexe o tronco praticamente, e o VL3 tem ali um problema numa perna que não mexe. Por exemplo, Artur, diz uma coisa, em termos da canoagem, é muito importante as pernas dos atletas, não é? O movimento que se faz. Como é que vocês conseguem ultrapassar isso? Nós tecnicamente ficamos fixos quase tentamos ajustar o mais ao barco possível. Por exemplo, se fosse um amputado, teria que ter um banco próprio onde ficasse fixo. Tem um copo onde as copo. peças das pernas encostam, Encosta. para não, Os cotos. senão desliza no banco. Cai. Exato. Muito bem. Alexandre, tu já disseste que a tua preocupação tem sido o lazer na prática da modalidade. E no lazer, tens treinado? Fazes a canoagem no inverno também quando está frio? Ou só mesmo no verão e ao fim de semana? Eu costumo fazer no inverno, mas este ano estou mais parada também por causa da escola, está em primeiro lugar e este ano é um ano difícil, então tenho estudado mais do que o desporto é um bom escape também para Sim, mas eu agora... Costuma-se dizer, estás de castigo, mas vais treinar. Sim. Eu agora também fui para o rugby e mais a minha irmã, vamos ver no que é que dá. E diz-me uma coisa, tu normalmente em termos da canoagem, fazes sozinho ou fazes em barcos com mais alguém? Eu costumo fazer sozinha, mas também já tive uma parceira que é a Eva e fazíamos K2, já fizemos 2 ou 3 provas, não sei bem. E gostas mais de fazer sozinha ou Eu gosto com das duas. companheira? Eu gosto das duas. Apesar de às vezes eu me irritar com a minha parceira, porque pronto, eu tinha mais força, puxava mais e pronto, irritava-me com ela. Mas eu gostava, era divertido. Até tivemos grande aventura em K2. Conta lá essa aventura. Foi uma vez fomos para cima, para o sul de Pedra, e estava a haver um fogo e veio um helicóptero e para mesmo em cima de nós. E eu gritava, ela estava toda contente por ter o helicóptero em cima dela e eu gritava com medo, mas ela, pronto. Mas foi uma grande aventura, gostei muito até. Agora voltando aqui, sim senhor, diz-me uma coisa, Artur. Falou-se em certa altura daquilo que aconteceu aqui no estádio, com a demolição do estádio antigo, esta nova vertente, esta nova imagem do estádio. Para vocês, para o Clube Desportivo da Navança, foi bom
ter ali um espaço mesmo à beirinha do rio. Sim, nós durante muitos anos, as pessoas que fizeram canoagem tinham gostado de canoagem, porque as nossas instalações eram no complexo da cooperativa Nabância, iam com os caiaques às costas até ao rio e vinham do rio até Nabância para guardar. A Câmara tem sido um parceiro à medida, facilitou-nos os caiaques no Parque Campismo, facilitou no Cine Esplanada, foi-nos apoiando com o que era possível. Nestas obras do Polis tivemos umas pequenas instalações que se calhar são um quarto daquilo que nós necessitávamos, porque temos um outro espaço fora longe, onde temos que andar a trocar caiaques, porque no inverno usamos mais o slalom, trazemos barcos de slalom, o tipo de embarcações. No verão temos que trocar os outros para os da velocidade e da iniciação para quem vem aprender. E neste momento demos um salto, que é, nós fomos às escolas para que toda a gente fizesse canoagem e dá-nos algum prazer. O CIR faz regularmente um dia por semana, já participou em provas do desporto escolar. O agrupamento Nuno Santa Maria há 10 anos que fazia canoagem com o nosso material, com o nosso apoio incondicional, e participava nos diferentes provas do desporto escolar, onde ela também participou e foi vencedora de várias medalhas no desporto escolar. Portanto, é uma atleta humilde, uma canoista humilde. Então foi aprovado um projeto do Centro de Formação Desportiva em Canoagem, em que é um professor que não tem turma e que leva todas as turmas. O ano passado, no ano escolar, passaram 2.000 participantes na canoagem, entre os da escola, porque tem que haver registros para o controle que vem, entre atletas nossos, entre feiras desportivas da Junta de Freguesia, passaram cerca de 2.000 minutos. É um prazer bastante grande a gente permitir que tanta gente faça canoagem, ou pelo menos tenha a possibilidade de experimentar, mas se quiser, passa a fazer. Então, temos dificuldade em ter o material que até temos, para poder ser utilizado todas as vezes. Então, um destes dias, quando houver alguma ampliação do estádio, a ver se também conseguimos alguma ampliação, porque nós, no fundo, temos uma pequena arrecadação, não é um hangar de canoagem. Mesmo assim, a canoagem, com essa evolução das instalações e com a melhoria dessas instalações, a verdade é que tomar com o Nabão, esperava-se sempre que uma modalidade com água tivesse mais projeção. Consideras que isso foi sempre um objetivo ou nem por isso? Assim, primeiro objetivo, pôr gente a fazer canoagem, pôr a defender o rio, a proteger o rio, porque é o espaço que nós utilizamos. Fazemos várias campanhas de limpeza, limpamos... Vocês, ao fim e ao cabo, são os grandes guardiões também do rio, não é? Sim, se utilizamos, faz sentido limpar o lixo, as árvores. Outra das coisas que nos dá imenso prazer é assim, o Nabão é uma fonte de receitas para a cidade. Após as descidas que fizemos do Nabão, muitas empresas, as pessoas desciam o Zézer, o Mondego, e depois querem outras opções. São centenas de pessoas que vêm descer o Nabão, tanto das empresas locais como de outras empresas de fora, que os clientes habituais já desceram os rios na zona e querem conhecer outros. Então há imensa gente que desce o Nabão, come, dorme, tanto para a economia local, portanto, é uma grande promoção do turismo ativo. De ter também, voltar aos velhos tempos, uma abertura para se usufruir. Haver um investimento, pelo menos abrir e dar mais aso a que haja um curso do rio maior. Eu faltava às aulas para ir lá nadar em 74, vocês se calhar não eram nascidos. Às quartas-feiras já tinha aprendido lá a nadar. Às quartas-feiras tinha se calhar 200 pessoas lá ao banho, que eram os alunos do Nuno Álvares e toda a gente das escolas que não havia aulas e ia tudo para o banho. Naquela época havia uma barca enorme do Sr. Oliveira, que era daquela tasca, está o edifício agora por acabar, que tinha uns silos de areia, explorava a areia e aquela zona estava sempre desassoreada. Atualmente aquilo está tudo assoreado, está cheio de limos, está cheio de Vocês árvores. têm um privilégio diferente de nós, podem ir nas embarcações até lá, não é? Sim, conseguem ter acesso. Mas está, é assim, para haver estas descidas do Nabão e essa zona, cai sempre árvores. Então as próprias empresas já vêm aqui e dizem, vamos limpar o nosso rio. Eles mesmo não sendo cá, já capricham em limpar e manter limpo e manter desobstruído.
mas caem sempre muitas árvores, vem muito lixo, muitas pessoas deitam, limpam os terrenos e tiram para o rio. Fazia sentido limpar a vala da fábrica de aviação, porque podia ser um meio para a pesca. De vez em quando há concursos de pesca para miúdos, organizados pelo Azeitona. Há pessoas que já naveguei naquela vala, podia ir até ao sul e depois ir para um lado e vir pelo outro, era uma mais-valia para a cidade, um dia o aproveitamento do que temos. Isto é uma boa ideia, ou seja, exatamente. E aí, Carlos, o que é que tu notas de lacunas nesse aspecto, nomeadamente quando treinas? O assoreamento, os rios não estão limpos, deviam estar mais limpos, não... Temos como limos, tem limos, tem principalmente os limos, que é um grande entrave. Uma boa limpeza, aqui na parte da cidade. Mas é pequeno, porque a gente precisava de mais distância. Uma curiosidade, o Rio Nabão, na sua plenitude na cidade, já que também não há hipótese de haver competição, mas tem espaço em termos de quilometragem para fazer competição? É assim, falando, por exemplo, desde a Ponte Velha, não é? Nós explica fazemos, lá em termos de quilometragem, em termos de metragem. Começámos por fazer um circuito Cidade de Mara, que chegava às 300 participantes, que era ir à Fonte Quente e voltar, só se via a partida, e as viragens na zona de chegada e a chegada, portanto, no percurso ninguém via. Depois, com as obras do Pólis, fomos fazer a barragem do Carril, onde tem excelentes condições, mas as pessoas não vão ver. Depois houve um miúdo que sugeriu porque é que não fazíamos na zona do mercado e achámos a ideia interessante. Então fizemos um circuito em que os miúdos saíam do fundo do mercado, ao pé da Ponte do Flecheiro, vinham à Ponte Velha, uns faziam uma volta, outros faziam várias voltas, e resulta, em termos de circuito, resulta... Quantos metros é que falamos? Em termos de volta dá 900 do Flecheiro até à Ponte Velha? A volta inteira dá 900 metros. Depois, o que nós costumamos fazer é, na zona desportiva, costumamos fazer um regional de slalom, que é assim, na zona sul, só nós é que fazíamos slalom, porque normalmente o slalom é Amarante, Arcos de Valdevez, e naquelas zonas que têm rios com rápidos, mas para ir ao rios com rápidos tem que começar na água calma, e nós começámos a fazer aqui um circuito onde todos os clubes aqui da região do Vale do Tejo vinham participar, partilhávamos as embarcações e toda a gente tinha uma experiência. Hoje há vários clubes a fazer slalom, porque gostaram da experiência que nós proporcionámos. Portanto, normalmente costumamos fazer um regional de slalom naquela zona desportiva. Portanto, o Rio agora tem melhores condições ainda, não assim, é? O Rio tem excelentes condições para a prática da canoagem. Esta limpeza foi feita, tinha sido feita em 2002, voltou a ser 2006. Depois de 2006 para cá não voltou a ser feita, porque as cheias, quando a areia era retirada, havia vários areieiros ao longo do rio, quando era retirada para a construção nunca chegava tanto, deixa de ser retirada, os açudes ficam assoreados. Portanto, sempre que há cheia ou pequena cheia, chega imensa areia, que tem de ser retirada, e sendo retirada regularmente para manter limpo. Para cima, como não houve inverno rigoroso, tem muitos limos. Quando há algum inverno mais rigoroso, arrasta e limpa os limos. Então este ano, para cima, já tinha... 1500 metros. Pronto, daqui acima permite até à Fonte Quente 1500. 1800 metros, 1500 metros. Já dá para depois vir para baixo, já dá um plano de treino. Um plano de treino bom que é o... E em termos de competição mesmo a nível nacional? Temos que fazer só circuito pequeno ou slalom. Portanto, por isso é que eu estava a pôr essa questão. Explica lá em termos de metragem, como é que funcionam as provas. As regatas em linha, que é a velocidade, têm provas para senhoras 200 e 500 e para homens 200, 500 e 1000. No Nacional de Fundo tem provas para 3 km para a canoagem para os veteranos e 5.000 metros para as outras categorias. Os mais novos também fazem os 3.000 metros. O Nacional de Maratonas normalmente tem, para os mais novos e para os veteranos, cerca de 18, 20 km. Para os séniores e júniores, 30 e poucos quilómetros, consoante o espaço do rio. Se é o slalom, tem de ser uma pista mais ou menos com rápidos, com as portas, que é uma vertente também olímpica,
As portas normalmente têm um percurso de mais ou menos 400 metros, mas tem um grau de dificuldade em que se tem que circular um lado e ao outro, e é uma prova feita rápida, com grande rapidez, portanto com velocidade, mas com implica muita força. Essa é uma parte interessante e também queria a vossa opinião sobre isso. Essa se calhar é a parte dos rápidos que muitas das vezes é vista com transmissões televisivas. Carlos, é uma parte que o público gosta muito, mas é mais difícil de concretizar. Exatamente, e para ti não existe. Mas para o normal é uma vertente que em Portugal não há. O único sítio onde há é em Espanha, a única pista aqui mais perto é a Espanha, e muitas das vezes nós obrigamos a ir para a Espanha treinar, atletas que vão treinar para a Espanha, porque em Portugal não existe pista, a não ser a natureza que nos dá, os rios. E tu, Alexandra, já experimentaste alguma vez uma prova de slalom? Já experimentei Já fez várias. Houve uma que não correu lá muito bem, porque eu virei-me e pronto, já não dava. Qual é o segredo Isso do slalom? faz parte. Sim, faz parte. A parte técnica do slalom. Slalom implica muita força. Vocês têm que passar nas portas, não é? Muita Aquelas técnica. Tem portas. que passar nas portas verdes de frente e nas vermelhas dar a volta por Explica trás. lá isso em E normalmente termos técnicos. Normalmente as portas não estão no fácil da corrente, estão mais ao lado, que implica algum Tens grau, que ir sempre fazer o implica desvio para lá ter passar, que fazer ser bastante intensa e aplicar bastante força. As nossas pistas não são muito difíceis, que é aquilo que o Carlos estava a explicar. Os nossos atletas de slalom... Portugal tem atletas na competição, na vertente de slalom? Tem atletas que já têm ido aos Jogos Olímpicos, já tivemos vários em Jogos Olímpicos, mas neste momento, para atingir um nível, a Federação alugou uma casa em Cidurgel, onde foi a pista dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em que tem um grau de dificuldade a qualquer pista a nível internacional, e para os nossos atletas estarem preparados para Tóquio, nos apuramentos estão aí a estagiar num apartamento alugado para conseguir um estágio de baixo custo e fazem a época inteira aí a estagiar com um treinador a apoiá-los nesse sentido, porque nas nossas pistas não tem um grau de tão dificuldade, não há uma evolução tão grande, e quando chegam a uma pista... O treino mais fácil depois a tem que ser uma pista equivalente a de uns Jogos Olímpicos para estar preparado para um nível bastante elevado, de maneira que nós vamos ao slalom também, mas nossas pistas, pronto, não... E nós aqui, como temos rápidos em alguns locais, o slalom é uma área que nós adoramos, dá imenso prazer fazer, normalmente o slalom. Provas, não é? Olha, vamos no próximo dia 14 e 15 a Amarantes, à terceira taça de Portugal de slalom, são 3 taças, e há uma aqui de campeonato. Artur, há outra indicação que eu gostava de questioná-lo, que é o investimento que é feito na canoagem. Estamos a falar agora aqui a nível mais local, talvez a nível distrital e talvez a nível do Médio Tejo, que é aquele investimento que foi feito a nível do Médio Tejo no wakeboard. Achas que transpondo isso para a canoagem e para as outras modalidades, não só a canoagem, de rio e de barragem, investir nesta modalidade numa vertente com centro de estágio ou eventualmente com alto rendimento, achas que isso poderia ser um projeto interessante? Nós temos condições para um centro de alto rendimento de velocidade na barragem do Castelo Bode, porque a empresa Anelo tem centros de estágios no Monte Belo, na Aguieira, em Sinfãs e zonas, e os atletas, ao fim de vários anos estarem no mesmo local, também procuram outros locais. Nós, como a Ilha do Lombo ou esta zona, como tem havido no Lago Azul com o Remo, temos condições de luxo para ter um centro de alto rendimento e ter aqui os melhores atletas do mundo a estagiar com regularidade e poder ser uma fonte de receitas para a nossa região, porque normalmente estes atletas têm os dias de treino obrigatório, têm os dias que visitam as escolas, têm dias de lazer nas cidades onde estagiam, e é um prestígio para a cidade ter aqui dos melhores atletas do mundo, como estão em Coimbra, como estão em Sinfãs,
E era uma oportunidade, um dia que a nossa estalagem funcione ou que uma unidade hoteleira junto ao Rio permita a recolha e ter um ginásio adequado, então teremos aqui atletas de topo. Ou seja, nós também, o nosso inverno muito menos rigoroso seria muito apelativo para que esses países, sobretudo do Norte, não é? E não é, Carlos, não é uma ideia assim tão E tem uma coisa boa. brilhante que eu agora me lembrei de perguntar-vos. Mas, ou seja, o investimento e o retorno é muito interessante. O investimento, isso quase tinha que ser a nível privado, não era? Alguém que investisse. O investimento não é necessário fazer, porque nós já temos as condições, que é o Rio. Nós é só mesmo o Rio. É ter a condição hoteleira para receber as pessoas, ter o ginásio, e estes atletas já vêm regularmente ao nosso país, porque há países em que os rios ficam completamente gelados, é impossível treinar. Um atleta que vai para o próximo ano aos Jogos Olímpicos tem forçosamente de fazer 3 a 4 treinos diários, entre ginásio, rio, corrida, e esta Albufeira do Castelo Bode, com 58 km, é um verdadeiro paraíso aqui ao lado, portanto, em que o investimento só precisa ter as condições para os poder receber como unidade hoteleira com ginásio. Um dia pode ser que aconteça, que as nossas unidades... Fica aqui esta ideia, parece-me uma ideia muito, muito interessante para quem seguir este programa à mesa com, esta de realizar um projeto mais ambicioso para ter as modalidades de rio ou de barragem aqui na zona do Tomar e não só. Alexandra, tu gostavas de praticar a canoagem com mais interesse, ou seja, com uma dimensão competitiva, como por exemplo estou-me a lembrar o teu pai, que foi jogador de futebol profissional? Eu gostava se houvesse melhores condições, sei que agora não é possível, né? Mas se houvesse melhores condições a nível de barcos e se o nosso rio fosse maior e se eu tivesse mais tempo para treinar, gostava de poder ter um caminho profissional, mas... A tua perspectiva é entrar em competição ou continuar? Já disseste que gostas mais do lazer, mas... Sim, mas eu faço competição, só que não é tão Quantas vezes é que tu treinas por semana? Eu agora não tenho treinado, mas antes era 2, 3 vezes, mas eu devia ser mais, só que pronto, também não tinha tempo. Está aqui o Arthur. Diz-me uma coisa também, pegando um bocadinho nesta ideia. O que é preciso para ser treinador e árbitro na canoagem? Para ser treinador, a Federação, neste momento os clubes não podem estar afiliados se não tiverem treinador. É das regras de coisa. Para ser treinador, a Federação tem promovido cursos, nível 1, nível 2, neste momento temos pessoas a frequentar, começa no próximo fim de semana outro curso de nível 1. E vai começar breve um outro curso de nível 2 que ainda não abriu as inscrições para dar formações Tu neste momento estás credenciado com que nível? Nível 1. E em Tomar quantas mais? Temos 4 com 5 nível 1 e provavelmente para a próxima época alguém irá fazer o nível 2. E diz uma coisa, em termos de arbitragem, como é que funciona também? A arbitragem é formada pelos árbitros da Federação. Portanto, temos também a treinadora. Temos árbitros também? Temos uma árbitra que está na fase da formação, tem sido voluntária, tal como a Alexandra, já foi voluntária no Campeonato do Mundo e agora no Campeonato da Europa de Kayak Polo. Campeonato do Mundo em pista em Montemor. Em Montemor, não é? Tanto ela como a Rafaela, que também tem o curso de treinador e neste momento está a tirar a formação em árbitra. Portanto, eles dão formação e depois há núcleos por região que acompanham regionais. Nos nacionais têm que ir muitos, mas está a ser dada a formação. Aliás, elas para estarem tanto no Mundial tiveram uma formação e no Kayak Polo tiveram outro tipo de formação já, mesmo como voluntários. A própria formação, a Federação promove a formação para estarem à altura. Exato. E tu, Carlos, diz-me uma coisa, seria possível, por exemplo, tirares também um curso de treinador e de árbitro? Poderia ser. Não... Já te passou pela cabeça, por exemplo, isso? Poderia fazer, ou poderia estar nesse ponto, mas não, neste momento não calhou, mas não calhou. Não. O único condicionante que nós temos, por exemplo, para tirar o curso de treinador na nossa área, temos que fazer um teste de natação. O Carlos nada, portanto, o resto ele domina e agora é uma questão de frequentar as aulas tal como nós. Não tem... qualquer impedimento o que possa... O único teste para tirar o curso é ter que fazer determinadas piscinas para garantir que sabe nadar, porque está a dar formação a alguém, se for preciso necessário ajudar,
estar apto a... Diz-me uma coisa, Artur, relativamente aos inícios na tua vertente nesta modalidade, há mais ou menos atletas? Cresceu imenso. É assim, a qualidade dos nossos atletas que vemos nos Jogos Olímpicos não sai por acaso. Neste momento, se nós formos à pista, estão 50 clubes, 1000 participantes. Normalmente era um fim de semana o Campeonato Nacional de Velocidade, depois fizeram um teste alargando para 4 dias. As pessoas trabalham, não correu muito bem. Neste momento dividem num Campeonato Nacional de Pista em 2 fins de semana distintos. Os mais novos e os mais velhos, e o outro os júniores e os séniores, porque senão a quantidade, estamos a falar de 2 dias, das 9 da manhã às 5 da tarde ou às 6, consoante o tempo, de 4 em 4 minutos há uma regata. Eliminatórias, semifinais, finais, portanto, cresceu muito em quantidade e em qualidade. Hoje temos vários atletas e os melhores atletas não têm lugar cativo, porque tem que ir fazer o mesmo campeonato que nós vamos fazer, e se houver atletas que não é numa prova que há uma troca, mas se começar a aparecer novos valores, então a Federação tem promovido estágios, tem trabalhado na formação mais baixa. Há estágios para... A partir de que idade é que se pode começar na canoagem? A partir dos 10, 11 anos, a única condição é saber nadar. Portanto, toda a gente tem que saber nadar para... Assim, aparecem-nos pessoas que não sabem nadar. Então o que é que nós fazemos? Pegamos numa pessoa mais velha, eu, o Carlos, outros mais velhos, damos o prazer da pessoa fazer um passeio. Mas depois, se quiser, tem que ir aprender a nadar. Porque nós, quando treinamos, as pessoas começam a ter alguma autonomia, circula... Já tiveste algum acontecimento assim mais complicado? Não, o grau de dificuldade que tivemos foi da malta mais velha que desce rios com rápidos de alguma potência, apanhar alguns em que se está um bocado e às vezes falta ali um bocadinho ar. Os barcos estão preparados para que a pessoa, ou seja, fique sempre ao nível da água, não é? As embarcações têm que ter flutuação. Exato. Mesmo que estejam cheias de água, não vão ao fundo, que obrigatoriamente ter. Quem não quiser ter a flutuação naqueles barcos da competição, nas provas, uma das funções dos árbitros é verificar se as pessoas que dentro. Nós hoje, para fazer uma regata, no regional não, mas no nacional, passamos, cada um tem o seu cartão e tem que passar para dar entrada. Um controla o cartão, dá entrada automática na regata, e outra pessoa repara se tem ou não flutuação, porque se a pessoa virar, estes barcos de fibra de vidro, carbono ou outras fibras, se não tiverem nenhuma flutuação, ao virar enchem de água e vão ao fundo. Já houve 2 ou 3 atletas que perderam barcos, então é importante ter uma flutuação para não perder a embarcação, mas se virar e se tiver necessidade, segura-se a embarcação até chegar ao barco de apoio. Sobretudo a segurança, não é? A segurança, o barco normalmente tem que ter 12 kg para entrar em provas, o que significa que se o barco tiver 7 kg, tem que se pôr peso de alguma maneira efetivo. Então eu prefiro ter flutuação. É possível. As regras do jogo é assim, este nosso fabricante Nelo é um dos pioneiros no mundo da inovação. Investe na qualidade, mas também no design. Os barcos todos têm que ter 5,20 e tinham que ter 50 cm de largura. Nos Jogos Olímpicos de Los Angeles havia uns chineses de estatura pequena, então ele desenhou um barco fino, à medida deles, mas com umas asas, chamava-se o modelo Mosquito. Ganhou imensas medalhas, porque os barcos eram muito mais rápidos que os outros. Então a Federação Internacional aboliu a largura. Hoje, quando compramos um caiaque, compramos um para 55 kg ou para 65, portanto o design é o mesmo, mas vai aumentando a largura. Tem que respeitar o comprimento dos 5,20 e todos os barcos na pista têm que ter, do K1 tem que ter 12 kg. Se for na maratona, já pode ter 9. Portanto, há pessoas que têm um barco mais leve para a maratona e os barcos trazem uma calha para se meter pesos. Em cada regata na pista são sorteados 4 embarcações, mas numa final vão os 3 primeiros à pesagem. Quem não tiver os 12 kg é eliminado. Portanto, as regras são daí que até o próprio barco do Carlos também tem que ter os 12 kg. As únicas condicionantes, se bem que o barco dele já tem uma largura e um design adequado, toda a paracanoagem nos Jogos Olímpicos, mesmo de outros fabricantes, tem que ter aquela dimensão. As dimensões. E Carlos, tu quando preparas a tua época e as tuas provas, já é um nível competitivo, digamos que elevado. Como é que tu fazes essa preparação? Tenho que fazer mais treino, à base, além de fazer água, tenho que fazer um bocado de ginásio, tenho
tem que arranjar maneira de movimentar o corpo para quando chegar ao... és completamente independente para tudo isso. Não é bem independente porque só movimenta a parte de tronco e braços, o que significa que, quer dizer, enquanto uma pessoa vai para o ginásio e consegue ter ginásio em todo lado, eu já não é bem assim, eu já tenho que fazer um ginásiozinho mais à parte, tenho que fazer os meus movimentos totalmente diferente como faz outra pessoa normal, não é? Por exemplo, uma pessoa normal pode conjugar 4 treinos diários, pode fazer corrida, pode fazer água, pode fazer ginásio. Eu já vou ter que fazer Água e ginásio. ou 2 de água e 1 de ginásio. Tens essa condicionante sempre, não Neste momento é? a Federação tem um treinador específico para a paracanoagem, com a formação adequada. Então ele recebe regularmente os planos de treinos adaptados à sua condição. Ele já entregou trabalhos de estágio de seleção, acompanhados por esse treinador, e para além como atleta, o Carlos tem sido uma mais-valia para o clube, que é, normalmente há clubes que quando repara, estraga, mandam à fábrica, repara, pagam, tem custos. Nós conseguimos, não havendo muito dinheiro, vivemos à nossa medida. Então, ele é uma mais-valia, como consegue disponibilizar um tempo ao seu treino, como disponibilizar um tempo, ele é que gera a parte de reparações, conservação de material, porque ele tem uma experiência que já faz da sua vida profissional, que utiliza ali, aprendeu outras de trabalhar as fibras e neste momento é uma grande valia para o clube, tanto no apoio aos mais novos, como na parte de equipamento e material, porque tem uma experiência... Um know-how já Ou seja, dentro que da tem na própria vida, utilizado, não é? Se eu tivesse os materiais para construires uma embarcação para o Rui andar no Rio Navão, conseguias fazê-lo. Há longos de plástico, não é? Alexandra, diz-me uma coisa, tu consegues captar mais meninas para a canoagem? Eu acho que não, porque eu quando falo com as minhas colegas, Mas elas... tu dizes logo, não venham, ou dizes mesmo... Não, eu digo para elas irem, elas até queriam ir no verão, mas depois nunca houve, uma não podia, outra não podia, outra não podia, e depois acabámos por não ir. E depois quando começou a escola, fomos todas, porque na escola, no início do ano, todas as turmas foram experimentar a canoagem. Acabámos por não ir nas férias, fomos no início da escola, fomos todas juntas, elas gostaram. Vamos ver se no verão vamos lá outra vez. Então, mas a canoagem tem que ser todo ano, não é? Sim, mas agora na escola, não sei se elas querem No ir. inverno está mais frio. Diz-me só outra coisa, por exemplo, quando tu falas em treinar, é só a canoagem? Sim, às vezes Não também fazes ginásio, não faço fazes... ginásio com Não, eles. a canoagem não é esse só treino que tu água. dizes é Com tudo, o sim. treino completo. E isso deixaste de fazer. Nesta altura do ano, Agora sim, por causa da escola. nesta altura do ano, por exemplo, faz de noite mais cedo. Embora o nosso rio tinha umas características, está quase todo iluminado. Portanto, eu se quiser ir às 5h30 fazer um treininho, estes dias está de chuva e frio, não é muito agradável, mas permite fazer um treino. Portanto, é um privilégio, as condições que temos até nesta permite à noite fazer um treino. Por exemplo, treinávamos o slalom naquela ponte pedonal de madeira, tem projetores por baixo, penduramos umas portas de slalom e posso treinar 6, 7, 8 a fazer o treino. Diz-me uma coisa, agora nesta fase do inverno há muito menos atletas a treinar. Reduz um pouco e depois, assim, ao sábado, normalmente nós é à quarta à tarde e ao sábado à tarde para a iniciação, para a formação. Os outros dias treinamos nós também, ou quem já tem prática acompanha Há pouco connosco. falámos naquela questão de haver muito mais atletas hoje, mas em Tomar falamos dos Emanuel Garcias, dos Pimentas, das Portelas. Tens alguém com potencial para um dia chegar a esse topo? Neste nível tão elevado é um pouco difícil. Temos vários atletas com títulos nacionais em diferentes vertentes. Podes dizer... Já tivemos o Raul Estrela, já tivemos a Sandra Carneiro vários, eu também já tive, o Carlos também já teve. O próprio Pedro, Estrelas. Sim, também. Já tivemos vários ao longo dos anos. E hoje? O nível está muito elevado. Por exemplo, o clube, há alguns clubes, até chamam-lhe os clubes do autocarro, têm atletas de um nível elevado que enchem o autocarro. Então, mas tem treinadores a tempo inteiro. E, por exemplo, isto como nas outras modalidades, se houvesse aqui algum atleta
portanto, a ter algum ênfase em termos de resultados, haveria clubes que vinham cá buscar? Não funciona tanto assim? Não funciona assim, as pessoas vivem na região, é ali. A única coisa é que tinha que se adaptar o treino a essa pessoa. E os melhores atletas frequentam estágios da federação. Em cada categoria, no slalom, na pista, os melhores atletas te permitem ir ou à pista a Montemor fazer um estágiozinho, são aqueles incentivos para as pessoas crescerem. Esses atletas depois passam a ser apoiados com um nível de treino diferente, é que se criar outras condições. Nós, se houver um atleta com um nível mais elevado, teremos que criar... Mas há aqueles projetos olímpicos também, não é? Sim, mas para chegar ao projeto olímpico tem que vencer nos outros campeonatos nacionais, portanto não há um selecionador que escolha porque acha que este ou aquele é melhor que o outro, é os resultados nas provas. Por exemplo, tu, Carlos, para canoagem, em termos de resultados? Em termos de resultados, andei um bocado lá em cima, ainda ando. Normalmente precisamos de mais espaço para treinar, precisamos mais, por exemplo, necessitávamos de um ginásio mais adequado, necessitávamos de mais infraestruturas, aspecto, por exemplo, só clube que não dá vamos adaptando. A possibilidade de haver, por exemplo, um apoio de um ginásio aí na cidade, algo que pudesse completar também. Já pensámos nisso, assim, nós neste momento estamos a ver se conseguimos um espaço... Até porque houve tempos que já tiveram um ginásio, lembro-me disso. No tempo da Nabância tínhamos o ginásio próprio, tínhamos o professor o Luís, que treinava, dava a preparação física ao hóquei. Era o operador na altura do Sporting Tomás. Luís Vicente, e também nos ia dar o treino 2 vezes por semana, ou 3, ao ginásio, porque a ser um treino... Também manda muito, a parte física, claro, a parte não é só água, não é só água, é o equilíbrio. Era um trabalho muito bem feito. E é técnica, técnica e equilíbrio, depois falta em termos técnicos, expliquem lá... um movimento em termos de braços, pernas... O trabalho, se repararmos um vídeo do Fernando Pimenta, por exemplo, numa das finais, repara-se que, além de remar, com o braço puxa, a perna também empurra, e vê-se um trabalhar de pernas. E cada por isso é que eu há bocado questionei relativamente ao Carlos. Mas tem que ter os pés fixos. Ele tem que ter os se não tiver os pés fixos, quando vou fazer a força... Exato, por isso é que eu gostava. Alguns canoístas amputados das duas pernas e tem um banco que vai à frente e tem 2 copos. Tem que ficar mesmo trancado no cockpit, se não estiver trancado. Para segurar, não tem o equilíbrio, não consegue pôr força. Pôr a força na água. Só uma questão agora, Alexandre, tu há bocado disseste que não estás a treinar, os teus pais, o apoio que dão para que tu possas andar na canoagem? Eu também nunca lhes pedi muito apoio, por isso nunca foi muito. Eu tenho uma pagaia, mas era da minha irmã e ela é que a comprou. E a tua irmã já não pratica agora? Já não. Há muito tempo. Ela desistiu também por umas confusões que ela não gostou e saiu. Passou-te o legado a ti? Sim. Mas tu tens 16 anos. Sim. Tu não costumas ver competições, sobretudo no Eurosport, há muita competição de... Eu costumo ir ver mesmo ao vivo. Então o Mundial, claro, já estiveste no Mundial, Sim. mas diz-me, isso não te dá uma motivação extra para conseguires entrar mesmo na plenitude da canoagem? Eu gosto de ver e aquilo dá-me motivação, mas às vezes é também não há ajudas, não há tipo treinador, a Câmara também não financia muito o nosso desporto, liga mais ao futebol, como toda a gente sabe, né? E acho que a Câmara devia ligar mais aos outros esportes, não tanto só ao futebol. Por falar em apoio, Artur, esta é uma questão que ainda não falámos e estamos com o tempo já contado, mesmo a terminar esta emissão, que diz respeito justamente aos apoios. Como é que está o apoio à canoagem em Tomar? O apoio é as regras que a Câmara tem para todos. Temos de fazer a candidatura anual e dá em função do número de atletas que temos filiados. Temos que comprovar depois no relatório, imprimido a folha da federação, também pode ser consultado pela Câmara, e é em função do número de atletas que fazemos e da atividade e das colaborações. Portanto, acaba de ser a regras igual para todos. O apoio que a Câmara nos dá permite-nos fazer a maioria das deslocações sem os atletas terem custos pessoais, não é? Pessoais. Diz-me uma coisa, a nível de competições, está alguma coisa agendada agora no próximo, ainda nesta época, ainda vamos fazer 2. Dia 7 vamos à Alhanda e dia 14 e 15 vamos à terceira. E em Tomar, não há nada agendado? Agora não, só no princípio do ano. Diz-me outra coisa, a nível mundial, só para termos também uma perspectiva mais geral, sobretudo são os países do leste que até certa altura dominaram a canoagem. Neste momento... Como é que estamos hoje?
o líder mundial é a Hungria. Aliás, Não em só- off há pouco falámos e eu estava a questionar isso, o Pimenta está com 30 anos, eu por acaso assisti às provas do Mundial e um jovem, penso com 18, 19 anos, húngaro, como se costuma dizer, deu batata quente ao Pimenta. Sim, ele provavelmente... Explica também, o Pimenta está a preparar-se para os Jogos Olímpicos. Provavelmente está numa fase de crescimento da preparação para estar na plenitude na próxima época nos Jogos. Mas também, ao longo dos anos, o Pimenta tem sido discute os lugares da frente. Há pouco tempo atrás era o René Paulsen, que estava a primeiro e segundo, e o Pimenta acabava por uma parte das vezes. Também é um alemão muito bom, discute os lugares da frente. E depois alguns que o Pimenta trabalha para os 1000 metros. Ele nos 500 metros não é tão... há outros atletas que trabalham para os 500 e outros trabalham para os 200. Então a distância principal dele é os 1000 metros e nestes mundiais costuma ter sempre a regata final dos 5000 metros, onde ele discute muitas das vezes até ao fim. Já fomos assistir algumas ao vivo e a emoção é grande. A Teresa Pordela também está já no ocaso, não é? Portanto, assim, há uma senhora neozelandesa também, que tu conheces pessoalmente, que está agora... A Lisa Carrington, nos últimos mundiais, que ganhou K1, K2, K4 e ainda ganhou, e mesmo no K1 ganhou em mais que uma velocidade. Portanto, está no auge, não é? E em Portugal agora, o Hélder Silva também, não é? Sim, temos vários atletas na canoa, porque, por exemplo, a Federação apostou na escola húngara num atleta húngaro, num treinador húngaro específico para as canoas. Então nota-se a evolução destes atletas, há 2 ou 3 atletas a atingir um nível muitíssimo elevado. A escola, explica lá isso de escola, é sim, a forma de remar, é a forma de treinar. Os húngaros são os líderes mundiais porque sempre tiveram, há muitos países a ir aprender a estagiar e cursos, treinadores a ir aprender os métodos aplicados pelos húngaros na canoa são os líderes mundiais. Então tem uma escola muito boa e a formação deles sempre foi dos melhores atletas. Portanto, os países do leste, sim. Oceania também, Austrália, Sim. Nova Sim, Zelândia, a Espanha também está a evoluir outra vez. A Espanha sempre teve muita gente, tanto na canoa, e tem alguns atletas no caiaque, também a Teresa Portela espanhola, que é da Elisa, num alto nível, portanto, já há muito tempo, mas a Espanha já está organizada por regiões, com campeonatos regionais muito intensos. Quando chega aos nacionais, já num alto nível, portanto, tem muita quantidade já há muitos anos. Há muito mais competitividade. Sim, o nível que estamos a atingir agora, ele já tem há algum tempo, com tanta quantidade e daí de poder escolher na qualidade. Nós neste momento já temos mais, neste ciclo olímpico, já temos mais 3 atletas a entregar aos trabalhos num alto nível, a fazer as tripulações do K2, a tripulação do K4, portanto, estão a discutir as medalhas, ainda agora discutiram nos últimos mundiais. Qual é o máximo que existe? K4? O K1 é uma embarcação de 5,20 metros, o K2, os 2 lugares, tem 6,5 metros, e o K4 tem 11 metros. Portanto, já é uma vantagem muito grande. Contem lá agora uma história que vos tenha marcado e, logicamente, que andando em rios, vocês apanham paisagens maravilhosas, obviamente. Contem lá é difícil de descrever. Mas a melhor coisa é ir para o terreno. A que mais marcou, não, ir para o terreno. Mas a que mais marcou, aquela que mais entusiasma? Não é a natureza, contacto com a natureza. Qual das provas, a nível dos países onde tivestes, que mais te cativou? Onde a gente mais adora é a Mora, a Alhandra, que é aquelas ondinhas bonitas, que é aquelas provas com água calma, de repente vira coisas malucas. Mas é um prazer enorme, não é? E tu, Alexandre, conta lá, onde é que gostaste mais, onde é que teu mais prazer até hoje?
praticares uma prova, ou em lazer, ou em competição? Sinceramente, não sei. Estás tão concentrada que nem consegues abstrair. São as emoções. Vai numa de slalom, tem algum rápidos, tem umas emoções. Vai numa pista com imensa gente, ou num fundo com imensa gente, tem emoções diferentes. Nós já falamos aqui várias vezes em desportos individuais. A nível psicológico, eu faço ideia, por exemplo, uma prova tem 8 pistas. 9 pistas. Em termos psicológicos, é terrível. É terrível. Ou o atleta consegue abstrair-se e concentrar-se apenas nele. Aquilo é para dar tudo por tudo. Só uma pergunta. Quando nós estamos numa competição, por exemplo, como o Pimenta, qualquer um dos outros, mas o exemplo, é importante ver quem está ao lado. Sim. Explica lá como é que é. Eles fazem, num campeonato do mundo, fazem 3 regatas, uma eliminatória, uma semifinal, para chegar à final têm que ganhar as outras todas. Então não podem pôr a potência toda na primeira regata, passam os 3 primeiros de cada uma. Portanto, se mete a potência toda, na na segunda tem o cansaço e na terceira, às vezes fazem 3 no mesmo dia. Então tem de ser uma prova gerida, se for à frente, ir a gerir se os outros estão a chegar e... Porque se for nós temos a percepção, ou temos... Sim, na pista dá para ver. Dá para ver. Dá para ver porque mas, por exemplo, se estivermos numa pista, por exemplo, na 8, 7, 8 e a do primeiro estiver com algum avanço... Consegue-se permitir que... Há sempre uma... Assim, normalmente, num destes mundiais, o primeiro da eliminatória passa direto à final. Portanto, tem menos uma prova a meio. Do segundo ao terceiro ou ao quarto, consoante a quantidade deles, passam às semifinais, os últimos vão sendo eliminados. Quem for às semifinais tem que fazer 3 regatas. O primeiro consegue ir à final direta, tem mais período de repouso. Então é bom gerir, porque se acelerar um bocadinho consegue, se vir que não há necessidade, gera o esforço para não estar a despender um esforço demasiado, porque depois pode faltar na regata a seguir. O cansaço ser... Muito bem. Vamos terminar. Rui Galhão, última questão. A última questão é, sobretudo, agradecer. Foi um privilégio enorme ter aqui a canoagem hoje na nossa emissão, na nossa rádio. Saber também e dar os parabéns ao Artur, que, como disse no princípio, há sempre uma figura que nos liga a um determinado desporto. O Artur, a gente condolha, todos nós condolhamos para o Artur nem Tomara, é a canoagem que visualizamos. E isso também é um orgulho, sem dúvida, para ti, saber que foste o grande impulsionador, és o grande impulsionador, e a canoagem vive muito porque o Artur Matos está sempre presente. É bom referir que não sou só eu, há uma equipa, que há pessoas que não se veem, que às vezes são as mais importantes, que ninguém faz nada sozinho. Então há uns que fazem umas coisas, outros fazem outras, outros apoiam quando podem, e toda a gente tem disponibilidade ou se sacrifica consoante. Então é um conjunto de pessoas, embora eu seja, se calhar pelo local de trabalho ou pelo local mais exposto, não quer dizer que não haja outras pessoas que também têm o seu mérito, que isto ao longo dos anos tivemos sempre muita gente, vão uns, vêm outros, mas há um núcleo duro que vai mantendo a canoagem no auge. Portanto. Tu, Carlos, superas-te a cada dia na tua infelicidade. Portanto, ao fim e ao cabo, consegues tirar também do desporto e da canoagem algo positivo na tua vida? Sim, tenho mais mobilidade, consigo ter mais resistência e aguentar mais na vida diária. E estás a teu enorme prazer? Dá-me prazer, porque é assim... E orgulhas também? Orgulho-me também, porque uma pessoa entra na água e quando está a treinar esquece tudo, apaga tudo, não há telemóveis. E estás ali tal e qual para como aquilo, os outros. É para aquilo, é tal e qual como os outros todos, que como todo e qualquer atleta, assim que entra dentro da água, esquece. Desfruta. Estás ali a desfrutar, não é? E treino. Pronto. Alexandra, tu também, uma menina de 16 anos, era importante conseguires captar mais, sobretudo, gente feminina, não é? Tu não sei se há muitos não, mas sobretudo amigas que possas levar contigo e perceberes que o trabalho que o Artur tem ao longo dos anos possa ter continuidade em jovens como tu. Portanto, serás tu a ter que levar um bocadinho o legado da canoagem e não desistir nunca, sobretudo a escola é importante, mas nunca desistires também daquilo que é importante, que é o desporto. O teu pai foi um grande jogador de futebol, já o frisámos, agora és tu que também na canoagem podes dar um pontapé para a frente.
Eu gostava de ter parceiras e colegas para treinar, mas eu convido, não querem, não há nada a fazer. Né? Tens de ser mais firme nesse convite. Não, mas é um desporto um bocado também... Que existe porque é também, aliás, a semana passada tivemos aqui o triatlo, que nós consideramos também são super-homens, não é? A canoagem, falámos a meter água, muitas vezes, mas sobretudo é um desporto muito completo, portanto, falámos sobre isso e é importante também para ti perceberes que o desporto é saltar, o desporto é importante, a nossa vida com o desporto torna-se muito mais fácil, não é? E com as vossas embarcações, Artur Matos, Carlos Carmo e Alexandra Caetano, um grande muito obrigado pela vossa presença. Terminamos assim o À Mesa Com, edição 10 no restaurante Parreirinha, mais um agradecimento especial para a Maria Isabel que proporciona a realização destas emissões aqui no À Mesa Com. Realização de João Franco, produção Rádio Hertz, apresentação de Rui Begalhão e Paulo Pereira. Para todos, muito boa noite, voltamos para a semana.